Atos capítulo 2, versículo 37. Atos 2, 37. Vocês ficam orando aí para não vir em pé. Esse calor aí, tudo suado daqui, ó. O pessoal fica bloqueando as frentes frias aqui do Rio de Janeiro. E aí eu sou esperando todo pelo inverno, vocês ficam orando quanto? Mas segura o sistema ali, uma frente fria legal aí. Atos capítulo 2, versículo 37. Então nós vamos falar de salvação. Hoje nós vamos falar de características de uma pessoa salva. Características de uma pessoa salva. Atos capítulo 2, versículo de número 37. Na primeira aula, no primeiro dia, nós falamos de definição de salvação. Falamos do grego, do hebraico e também do latim. No segundo dia, falamos que a salvação vem pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. No terceiro foi a questão da salvação do espírito, da alma e do corpo. E hoje nós vamos fechar justamente com o quê? Características de uma pessoa salva. Atos capítulo 2, verso de número 37, diz assim, ó: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Curva a cabeça, por favor. Senhor Deus e Pai, tira todo o impedimento das nossas mentes, que nós venhamos compreender perfeitamente a Tua vontade, a Tua palavra, e que nós venhamos a ter realmente a Tua instrução, a qual é necessária nesta noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o negócio aqui é o seguinte: nós queremos tratar do sentido da característica da pessoa salva. Porque nós falamos de salvação, lembra? Nós falamos do sentido de uma salvação que vem e não depende do homem. A salvação depende única e exclusivamente de quem? De Deus. Só que a pessoa, quando é salva, quando eu falo salva, é essa que automaticamente recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Porque se você trabalha naquele plano de salvação geral, é o que nós já falamos em predestinação, em eleição, em salvação também, você vai ter várias pessoas que são de Deus e que elas vão participar da igreja de Cristo. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando daquele que é salvo no sentido de ter sido religado a Deus. O que nós chamamos de salvação do Espírito. O Espírito foi salvo no sentido de quê? De ser religado a Deus, porque ele estava desligado de Deus. E é isso que acontece aqui. Quando você percebe no versículo 37, eu não vou ler todo o texto, que ele é enorme, para você ter uma noção, e a maioria que eu sei que tem essa noção, Atos dos Apóstolos foi a descida do Espírito Santo, certo? O Espírito Santo desceu. Aí naquele momento, os que estavam presentes, eles foram automaticamente impactados pelo Espírito Santo. E Pedro, que era um camarada iletrado, ou seja, não tinha instrução, não tinha cultura, era um cara durão da vida. Esse mesmo Pedro, que era durão, não tinha instrução, no versículo 14, ele, inspirado pelo Espírito de Deus, ele fez um baita de um discurso. E no final daquele discurso, muitos vieram porque se converteram. Por que se converteram? Porque o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo trabalhou em Pedro, que pregou, e trabalhou naqueles que ouviram. Porque você sabe que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, na verdade, quando você prega, o outro só vai ouvir a tua pregação se o Espírito Santo do certo. Senão não vai acontecer. Aí, automaticamente, depois da pregação de Pedro, o que aconteceu? Aí no versículo 37. Aqueles que ouviram, eles correram e perguntaram: o que é que nós podemos fazer? O que é que nós vamos fazer agora? Por quê? Porque eles tinham sido impactados pelo Espírito Santo. A graça de Deus tinha sido derramada sobre eles. E eles sabiam que precisavam fazer alguma coisa. O que é que Pedro fala para eles? No versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito
houve derramado do Espírito. Pedro pregou inspirado pelo Espírito. E o povo foi impactado pelo Espírito. Pedro não sabia ler direito, não sabia falar direito. Falei, nós falávamos, nós fomos, nós viemos, nós fazemos, é nós na fita, fica aqui com nós, né? E o Espírito Santo impulsionou. E aquele povo veio por causa de Pedro? Não, por causa do Espírito Santo que havia trabalhado. Aí qual é o detalhe que nós queremos, que eu quero colocar aqui? Quando eu coloquei características de uma pessoa salva, é porque geralmente se trabalha o oposto. Se trabalha o oposto. Sabe o que a gente aprende por aí? Que você primeiro se arrepende, isso você vai encontrar toda hora. Você se arrepende dos seus pecados e você é salvo. Aqui não mostra isso. Você percebeu o que você leu? Confira comigo. Eles automaticamente ouviram a pregação e se entregaram a Cristo. Aí foram a Pedro para saber o que deveriam fazer. E Pedro falou para eles: vocês devem se arrepender. Então a primeira característica de uma pessoa salva, ela vai ter arrependimento. Você vai falar assim: mas eu aprendi desde que eu entrei na igreja que eu me arrependo para ser salvo. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a pessoa só se arrepende quando ela tem noção do pecado, da justiça e do juízo. Eu só mudei de vida e você muda de vida quando você tem noção de que você está praticando um erro. E não é o oposto. O oposto é o seguinte: eu me arrependo e sou salvo. Não pareceria nunca. Na verdade, a primeira característica de uma pessoa salva é que ela vai ter noção do seu pecado, da justiça e do juízo. Então ela vai procurar consertar a sua vida após a salvação. Por isso que tem sistemas que trabalham errado, você sabe como é que é. Ele quer que o cara fique todo certinho, e depois que ele ficar todo certinho, ele vai poder ser cristão. Está errado. Porque nunca o elemento vai se converter, ele vai ficar certinho na mesma hora. Ele vai vir fumando, outro vai vir bebendo, outro vai vir drogado, outro vai vir problemático. Aí o Espírito Santo vai começar a trabalhar nessa pessoa e aos poucos ela vai perdendo todas aquelas situações que estão impregnadas nela, porque automaticamente ela não tinha o Espírito ligado ao Espírito de Deus. Quando ela foi salva, o Espírito dela foi ligado ao Espírito de Deus. Então, mediante o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o elemento automaticamente ele vai começar a deixar todas as coisas que ele faz, que automaticamente são contrárias à vontade de Deus. Então, se você pega aqui, a primeira característica do salvo é o arrependimento. Por isso que você já pega logo o cara. Se você pega um cristão, e você na verdade viu o cara, esse sistema, o cara vai lá na frente, levanta a mão, tem apelo, tem assim mais o quê? Mas o sujeito, ele não demonstrou arrependimento, não houve salvação. Por isso tem gente que chega para você, chega para mim, muitos chegam: mas por que o meu filho, meu Deus do céu, ele nasceu, foi criado na igreja? Mas peraí, mas ele já fez uma profissão de fé? Não, isso ele nunca fez. O que é isso? Nem sabe o que é. Nem fala. A Bíblia fala, nós lemos na outra semana, foi: se a boca confessar isso no coração crer, é um sistema. Mas eu só falo com a boca e creio no coração quando automaticamente o Espírito Santo já trabalhou em mim. Então, quando ele trabalha em mim, eu vou para Cristo. Eu indo para Cristo, então eu me arrependo dos meus erros, arrependo dos meus pecados. Aí vai entrar aquele outro processo: peraí, meu irmão, mas peraí. Então, automaticamente, eu fui salvo, fui para Cristo e me arrependi. Aí, como é que vai ficar agora? Agora você tem noção do certo e do errado. Se você continua fazendo, é por tua conta. Agora, a tendência é você deixar esse abster de todo mal. Por que você vai se abster? Porque o Espírito Santo está dentro de você, ele te constrange para que você não venha automaticamente a pecar contra o Espírito Santo. Porque você sente quando é certo e quando é errado. Quando uma pessoa que é cristã, ela anda determinadamente, assim, muito tempo fazendo o errado, a tendência é o quê? Ela vai sair da casa de Deus, porque ela vai ser acusada 24 horas por dia. Por quê? Pelo diabo. Porque o diabo sabe e automaticamente a pessoa não entende que é graça de Deus, não entende que é reino de Deus, ela é acusada e foi isso. Aí vai demorar, sei lá, quantos anos, lá vem o cara de volta. Como a gente sempre fala, todo quebrado, né? Sem dente, careca, barrigudo, 10 filhos, casou aqui, separou, foi uma furdunço danado. Ele não precisava sofrer nada daquilo. Mas por que ele sofreu? Porque ele veio, mas ele não se arrependeu daquilo que traz o mal para ele. Por isso que quando nós trabalhamos em salvação, não existe salvação sem arrependimento. Quer um exemplo bem claro? Mateus capítulo 3. Quem pregava? João Batista. O que João Batista fazia? Ele pregava no Jordão, no deserto, né? E batizava na água do Jordão. E a ele iam todos aqueles que
supostamente se convertiam. O que João falava na cara dele? Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Porque eles iam a João para fazer aparência para o povo. Porque aqueles ali eram quem? Sacerdotes, eram escribas, fariseus, saduceus, doutores da lei. Então, para ficar numa fachada aparentemente positiva, eles iam a João. João falou: não, vocês podem enganar os outros, a mim vocês não enganam, não. Porque não existe salvação, querido, se não houver fruto do arrependimento. E aí João, automaticamente, ele falou: vocês podem enganar a mim, eu batizo com água, mas o que vem depois de mim batiza com o Espírito Santo com fogo. O Pedro falou aqui: arrependei para receber o dom do Espírito Santo. Ou seja, você só vai ter o dom do Espírito, não de dom, não é o Espírito. O dom do Espírito é a manifestação do Espírito na tua vida. Por isso que você vai entender. Você tem uma pessoa que ela é salva, mas ela automaticamente não produz fruto. Ela não tem o dom do Espírito na vida dela. Aí ela não sente nada, ela não vê nada, ela não sabe nada, ela não desenvolve nada. Por que ela não desenvolveu nada? Porque automaticamente ela não progrediu na fé. Nicodemos encontrou com Jesus, encontrou. Ele falou: tu tem que nascer da água do Espírito, camarada. Tu tem que nascer do Espírito e batizar. Então, automaticamente, o que nós entendemos? Que o primeiro ponto claro de uma pessoa que foi salva, ela tem o quê? Arrependimento. Fala, irmão, tem que ter arrependimento na vida pessoal. Agora é aquela questão, né? Você vai entender que a igreja, você tem vários tipos de pessoas dentro de uma igreja. Quando eu falo de uma igreja, é de um sistema, não é aqui. Não é aqui, até porque aqui o negócio é bem muito estreito, né? Jesus falou que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. E eu brinco, né? Francisco já escutou muito isso. É mais fácil passar o camelo no fundo da agulha do que o cara ficar aqui. Porque ele não vai dar, não vai conseguir ficar. Porque ele não vai chegar, porque as manias dele vai ter que jogar fora. Tudo que ele pegou ele vai ter que jogar fora. Ele não vai conseguir ficar. Porque automaticamente, se você criar um sistema, só vai permanecer no sistema quem estiver de acordo com o sistema. Então, se o camarada entrar cheio de mania, ele vai ficar diferente. Ele vai ficar como se estivesse todo vermelho e todo mundo de outra cor amarela. Então, qual é a questão? O reino de Deus que você tem no geral, o pessoal empurra todo mundo, já viu? Aí chega aquela multidão. Aquela multidão ali, se tu cair no chão, o cara não vai nem te levantar. Não quer nem saber se tu morreu ou se tu está vivo. Minha mãe que ela recebe a cartinha do Playmobil até hoje. O Playmobil, para quem não sabe, é aquele cara na televisão, né? Aí minha mãe ainda diz: você está no computador, aquilo ali vai rodando. Se tivesse morrido, tivesse tido câncer, não está nem aí da dor. A minha sogra é a mesma coisa, está lá, Ramona, a mesma coisa, já morreu em 2004. E está lá, porque está no computador. Aí a pessoa de coração vem: puxa, o fulano lembra de mim, é igual o político, já viu? O político, na época, eu vou mandar coisa para você, liga lá em Caxias, e para cá também tem isso. O cara no teu aniversário, que ele pega, aí liga mensagem para alô, parabéns pelo seu aniversário. Aqui a gente está falando é o Uricinho, o próximo vereador. Por quê? Aí você está no cadastro, cara. Você está no cadastro. Então, na verdade, você não vai ver isso pelo que você tem na quantidade. Aí você fala: então todos eles são do diabo. Eles não são do diabo. Eles não são do diabo. O problema é que eles não nasceram de novo. Porque no dia que ele nascer de novo, ele vai parar de prejudicar o próximo. É esse que é o detalhe. Aí fala assim: pois, mas o fulano de tal, ele se converteu, ele posou, mas ele não deixou de fazer isso e aquilo. Aí você vai ter que pegar aquela questão. O negócio de pegar tudo que é pecado, vai ter que retransmitir isso aí. Porque tem muita coisa no meio que dizem que é pecado que não é pecado. E automaticamente o cara luta aqui no vida todinho para deixar aquilo, não vai deixar nunca. Porque aquilo ali não tem pecado. Aquilo ali às vezes é automaticamente alguma coisa que dizem ser e que não é. E aqui a gente fala muitas coisas desse tipo, que eu não vou falar hoje, questão de roupa, de comportamento, que faz isso, aquilo. Para muitos hoje, o cara foi na praia, o cara está pecado. E vem pecado, você não vai estar em pecado, e aí? É ou não é pecado? Pedro estava nu, em João 21. Ele estava nu. Quando Jesus se aproximou, ele se cingiu, porque ele estava o quê? Ele estava nu. E aí? Jesus tinha falado: Pedro, você estava dentro do barco pelado, Pedro. Não. Porque os pescadores lá na Galileia, no calor, o que o cara fazia? Eles ficavam todo mundo nu, porque era todo mundo lá dentro do barco. Qual era o problema deles estarem nu dentro do barco? Agora, se eu ficar na rua, está errado. Mas o que eu quero que você entenda é que você vai ter que acoplar todo um sistema
para saber o que é pecado e o que não é pecado. Senão o cara fica estou lutando a vida inteira. Estou lutando para o espírito do meu brinco. Eu tenho que deixar essa mania, do batom, mas eu não consigo. Tem uma irmãzinha nova aqui, que sabe quem é, né? Na turma nova, que ela é toda serelepe, né? Ela é talibã, mas é legal. Mas ela não gosta muito de negócio que os talibã ensinam, não. Então ela fala assim, aí ela fala algumas coisas assim, tem que lutar contra ele. Não lutar porque o sistema disse que é errado. O Espírito Santo não está convencendo. Quem está convencendo é o sistema e a pessoa fica em conflito. Porque ela quer deixar algo que ela não tem que deixar. Mas o sistema ensina. Então, na verdade, o arrependimento é uma questão daquilo que é danoso. Que o teu Espírito te ensina o que é danoso e o que não é danoso. Você vai saber se a tua roupa está escandalosa ou não está. Agora, tem cristão que anda escandaloso porque ele quer. Mas ele sabe que está escandaloso. Vai fazer o quê? Não, deixa o camarada. Porque na verdade você vai entender que o Espírito Santo mostrou a ele. O arrependimento vem em cima do conhecimento de Deus. E esse tipo de conhecimento não se aprende em banco de escola. Esse tipo de conhecimento se aprende pela virtude do Espírito Santo dentro de você, dentro de mim. E é aí que a pessoa tem que compreender. Então, arrependimento que nós falamos aqui é arrependimento de coisas que tem que ter arrependimento. Eu não consigo me arrepender de ver jogo. Falei, uma porcaria. Eu consigo ver aquela porcaria. Por quê? Eu não vou me arrepender nunca. Quando eu me converti, eu larguei tudo. Quem sabe, eu queimei fita, porque parecia um doido. Mas porque eu não sabia. Então hoje eu não vou conseguir me libertar de chegar em casa agora e ver o jogo que vai passar, porque aquilo não vai fazer absolutamente nada. Pelo contrário, eu vendo aquele jogo, eu vou pregar melhor que ele. Porque em tudo que você pesquisar, você vai ter inspiração para o seu desenvolvimento. Mas foi errado, não. Então a questão de arrependimento tem que entrar no sistema do que é digno de arrependimento. Senão você vai querer se arrepender de alguma coisa que não é para se arrepender, porque nunca você se arrepende. Tem gente que me mandava arrepender de coisa que eu fico lá na época, eu não sei de onde, cara, Cristo já levou aquilo na cruz. O cara está sofrendo num negócio lá atrás. Leva esse mundo para fora para começar a falar. Aqui é o peixe dele, para dá para conversar isso aí lá fora. Você aí, para lá fora. Vai um filho lá fora, conversa lá fora do pastor. Nossa, vai. Isso eu tenho que ouvir, me conhece. Olha só. Então o que acontece? O arrependimento tem que ser do que tem que ser arrependido. Senão, você fica hoje falando aí, quem faz nada discurso, cara, eu estou olhando para minha cara aí. Quem que sai daqui? Fazer igual um bom pastor? Tu lembra, né? Lá no bom pastor, você levou no cara, até lá no balão. Abraçado com ele. Quem conhece a história sabe como é que foi. Cara, escapa aquele lá, mas deixa eu falar. Aí o que acontece? Então, arrependimento naquilo que tem que ser arrependido. Aqui eu botei Atos 16:30. Atos 16:30 era aquele carcereiro que Paulo estava sendo preso, né? Paulo e Silas cantavam, começou o terremoto. Aí começou o terremoto, tudo se abriu. Aí automaticamente o que o carcereiro falou para Paulo? O que nós devemos fazer para sermos salvos? Aí Paulo falou o quê? Crê no Senhor Jesus e será salvo o quê? Tu e a tua casa. Então, na verdade, para ser salvo, você vai ter que crer em Jesus. Agora, depois que você crê em Jesus, o que diz ali? Logo em seguida, ele foi batizado com a sua família. Mas ele não foi batizado para ser salvo. Ele foi salvo e automaticamente teve desejo. Por isso que eu botei aqui, ó, mais um ponto. Está coladinho aqui, ó. Primeiro lugar que eu botei, manifesta arrependimento. Está coladinho. 2. Tem interesse de agradar a Deus. Esse daqui é sério. Se o cara foi salvo, ele vai ter interesse de agradar a Deus. Está aqui em Atos capítulo 2, versículo 42. Olha aqui, ó. 42, Atos 2:42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Ó, bota a coisa na cabeça. Quando ele realmente foi salvo, ele persevera na doutrina. Claro que a doutrina por aí é tudo misturado. Mas o cara persevera naquilo ali. Outro. E na comunhão, o elemento, ele quer agradar a Deus, então ele vai querer sempre ter comunhão. Isso aqui é claro. E no partir do pão, sabe o partir do pão aqui? Não era só a Santa Ceia, não. O partir do pão aqui era automaticamente a ceia e a comunhão seguia após a ceia, que era a festa do agar. Então aqui havia comunhão em tudo. Agora você não consegue sentar, não. Quer dizer,
consegue, pode fingir. Você não consegue ficar num lugar com o cara do teu lado e automaticamente você não tem comunhão com ele. Então esse sistema aqui tinha doutrina igual, tinha comunhão igual e tinha o partido do pão igual. Isso não quer dizer que não vai haver problema entre os irmãos, é igual a família, tem 10 irmãos. Claro que de vez em quando vai ter briga, vai ter problema de um com o outro, é isso. A questão é você estabelecer um sistema que quebra a comunhão. Tem mais aqui, ó. E nas orações, olha aí. Quando você, a gente faz aqui, eu faço aqui, né? Pega na mão para você orar para o outro, por quê? Se eu desejo o bem do meu próximo, o bem vai vir para mim também. Senão a pessoa fica crente possessivo, sabe como é? Ele ora só para ele não lê. Parece que todos os problemas dele são os piores do mundo, viu? Quando o negócio está pegando, a situação dele é a pior. Aí ele pensa que tudo é ruim, está em cima de mim. Não, tem gente sofrendo mais do que tu, mais do que eu. Tem gente com situação pior. Mas aí o elemento é não. Quando você ora para o irmão, você é obrigado a desejar para o teu próximo aquilo que você quer. Agora diz mais, ó. E em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Está vendo aqui? Sinais e maravilhas. Alguns aqui sabem. Semana passada o grandão, o Reginaldo, saiu com esse papo. Eu não tenho sinais e maravilhas na igreja. Aí eu comecei e ia falar disso aqui, não dava tempo. O pessoal hoje quer sinal maravilha e o cara não vive isso. Não vive na doutrina, não vive na comunhão, não vive no partido do pão, não vive no vive nada. Como é que vai acontecer? Aqui você tem atos, muitos milagres, porque eles viviam um sistema. Para que Deus se manifeste, automaticamente tem que ter esse padrão aqui, ó. E tem mais de 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ninguém queria ter mais do que o outro, mas todo mundo queria ter a mesma coisa para todos. Poxa, se eu tenho uma vida legal, eu quero que o meu irmão tenha também. Aí você fala, eu estou achando que hoje não é assim, com certeza não é. Para mim não é interessante eu chegar ali com um carro importado, zerado ali na porta, sair batido, e você ir para casar com fome, não, cara, sinceramente. Então você vai entender que o desnível é muito grande da igreja primitiva. Na igreja primitiva, o bem era para todos. Era para todos. Então não adianta eu ter um grande benefício para mim e ter alguém morrendo do outro lado. Não existe isso na igreja. Mas tem outro problema, não quero saber, eu quero saber daqui. O salvo, ele quer o bem comum de todos. O salvo, ele automaticamente ele não olha para si, ele olha para a coletividade. Ele quer o benefício da coletividade. Porque ele sabe que quando a coletividade cresce, todos vão desfrutar da mesma. Se eu tenho uma posição e eu posso te empregar, eu não vou empregar o de fora, eu vou empregar você que eu conheço. Essa é a lógica, é assim que o judeu trabalha. O judeu trabalha assim. Um é médico, outro é advogado, aí quando precisa um liga para o outro. O maçom também trabalha assim. Um ajuda o outro. Crente não. Crente, se tu for pedir dinheiro para ele, vai pôr na mão 50 conto, tudo bem, paga 70. Fala, poxa, se tu quiser, senão não dá. É assim. Quando Jesus falou que se tu empresta, tu não tem nem que querer de volta. Entendeu? Então o meio cristão é meio apodrecido. E o cara quer sinal de maravilha. Ele quer sinal de maravilha, mas ele não entende que o sistema está todo podre. O salvo, ele tem interesse de agradar a Deus em todos os aspectos. Cobrar ajuda do irmão agrada a Deus? Não. Então eu não vou querer cobrar. Eu não vou querer cobrar. Mas tem agiota na igreja. Tem igreja que a própria igreja é agiota. Isso é o pior, viu? Você sabia disso? Tem igreja que a própria igreja empresta ajuda. Eu não estou inventando, não. Se você for na igreja, você empresta grana, mas tu vai ter que pagar as multas lá em cima. Então quer dizer, um sistema que é fora do sistema. É um sistema paralelo. Mas o salvo, ele tem interesse e automaticamente agradar. Olha o que tem no 45. Não vai fazer isso aqui não. Hein? Vendiam suas propriedades, ó, e fazendo e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Aí os espertos se dão bem, que vão para a televisão, vem tua casa, teu carro, e lança tudo aqui ao pé dos apóstolos. Eu vou subir para levar os seus pecados, mas aí cara, isso né? Porque o cara faz aquela miscelânea, aí o cara encaixa aqui, ó. 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, aqui, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. Tem isso hoje? Não tem não. Aí diz mais, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos lá que eu quero aqui. Está lendo aqui comigo? Os que iam para a igreja. Iam por quê? Porque o Senhor acrescentava à igreja os que haviam de salvar. Moral da história. Ninguém chegava para a igreja por conta própria. Ele chegava porque automaticamente o Espírito Santo conduzia para o camarada ouvir, se converter
ia entrar no sistema. E ali eles faziam parte. Ah, mas eu aprendi com o camarada aqui. Não, mas aqui é engraçado. Na minha Bíblia diz que é Deus que acrescentava na igreja que havia que salvar. Ah, mas não é assim. Então tem que arrumar outra Bíblia, que a Bíblia que eu tenho é essa. E não tem só essa, não. Tem mais uma outra aqui, quer ver? Aqui, ó. Aqui. O versículo 39. Porque a promessa nos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. A tantos quantos Deus, vírgula, nosso Senhor, chamar. Então não é o homem que chama, não é o homem que convence. Pode ser o cara mais eloquente do mundo. Como eles fazem com o cara. Maracanã lotado, eu preguei. Não sei quantos vieram, porque o Espírito Santo marcou naquele dia para o cara vir. Se não, aí o cara enche, né? Ele se incha todo. O cara, quando ele vem, o cara prega, não sei quantas mil almas se converte. Mas aqui diz que é o Espírito que leva. E Pedro entendia bem. Pedro não tomou para si a glória. Pedro falou: não, vocês têm que fazer agora o seguinte: vocês se arrependam, tá? Vocês vão se batizar e vocês vão entrar nesse sistema aqui. E todo mundo reparte. Por que Ananias e Safira morreram? Porque eles entraram no sistema, mas tinha mania. Tinha mania. Por que o outro lá tem um montão? Que um maluco lá também queria comprar o dom com dinheiro. Pedro falou: tá doido, rapaz, quer comprar as coisas de Deus com dinheiro? Porque o cara estava no sistema e não estava entendendo nada. Bota uma coisa na tua cabeça, na minha também eu coloco. Nós devemos entender, todo salvo tem arrependimento? Tem. Agora, arrependimento não quer dizer que ele não vai errar, ele pode errar, mas ele vai automaticamente, ele vai reconhecer o erro dele, vai chegar para você e vai falar: ó, cara, eu excedi ali, isso no meio simples, na forma simples. Não quer dizer que ele não vai errar. Tem desejo de agradar a Deus? Tem desejo de agradar a Deus. Essa pancada aqui, hoje é mais fácil, porque hoje talvez você não tenha tudo isso. O que exige de você hoje é bem menos do que isso aqui. É bem menos do que isso aqui. E para fazer isso aqui, olha que o cara vir num culto da igreja é um problema sério. O cara ser dizimista fiel é um problema sério. Por quê? Porque o cara não está fazendo desse esquema. Se é salvo, ele quer agradar a Deus. Então ele automaticamente vai procurar saber o que é na igreja. Tem que orar? Tem que pregar dízimo? Tem que participar dos cultos? Está dando para entender? Tem que orar pelo irmão? Tem que fazer isso? Ele vai querer saber o que é do sistema. Se o camarada estiver e não se preocupa com isso, ele não quer agradar a Deus. Aí eu vou te falar, talvez ele não tenha sido salvo ainda. O crente revocado, já viu? O crente revocado, ele não foi salvo. Ele pode estar na igreja fisicamente. Então você tem que implorar para o camarada fazer as coisas de Deus, tem que implorar para o cara ir para a igreja. Chegou na hora, sacode o cara, joga água fria nele. Vamos embora, fulano, vai daí. Cara, larga esse cara para lá. Porque automaticamente você não vai conduzir. Se o cara não tem inspiração, ele não tem sede de Deus, alguma coisa aconteceu. Mas não acabou não. Aqui mesmo em Atos. Terceiro ponto. Ele quer se batizar imediatamente. Aí tem o que não vou me batizar não, porque automaticamente, não sei mais o quê, deixa eu esperar. Ele não se converteu. Porque o camarada se converteu, tem desejo de se batizar. Aí tem uma igreja que bota um monte de barreira, o cara vai procurar quebrar aquelas barreiras todinho para se batizar. Por quê? Porque ele tem necessidade. Sabe onde está isso aqui? Atos capítulo 8, um pouquinho mais à frente. É uma passagem de Filipe. Atos capítulo de número 8, versículo 26. Atos 28, 26, Paulo. E o anjo do Senhor lhe falou a Filipe, dizendo: levante-se e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou e foi, eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, o tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Vamos resumir o negócio para ficar legal. Esse camarada ali, o eunuco, sabe que o eunuco estrangeiro era capado. O cara era capado. Porque ele era automaticamente lacaio da rainha ali. Mas o camarada está lá lendo as escrituras, ele lia Isaías. Aí automaticamente ele não entendeu nada. Quem que aparece para ele? Aparece o Filipe. O Filipe faz o quê? Explica para ele tudinho. Estou ganhando tempo aqui. Explicou para ele tudinho. Entrou, subiu na carruagem, falou tudinho para ele, tudinho. Quando chega lá na frente, aqui no versículo de número 36, diz assim: indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. Ele disse ao eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Ó, isso é salvação.
O camarada lia a Escritura, porque o Espírito Santo automaticamente já preparou a carne, já amaciou. Aí chegou o Filipe e explicou tudinho para ele, mostrou que Jesus é o Salvador. Aí ele olhou, explicou de batismo de tudo, ele olhou, peraí. Então tem água ali. O que impede que eu seja batizado? O Filipe falou assim, ó, cara, pelo que eu sei, nada. Aqui no 37. É lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. Acabou. Acabou. Por que isso? Todo aquele que é salvo, ele vai querer se batizar. O batismo da água não salva, mas o batismo da água é símbolo do arrependimento, é símbolo do novo nascimento, é só símbolo, não vai salvar, mas automaticamente ele tem que cumprir, porque é uma ordenança de Jesus. O elemento foi salvo, ele queria ser batizado, já percebeu? Você pega alguém que foi salvo e ela não quer batizar, nem pergunta, salva não foi. Porque se ela for salva, ela vai sentir no coração o desejo de batizar. Não sei em qual sistema que essa pessoa possa estar, mas que ela vai querer batizar, com certeza ela vai querer batizar. Mas tem mais um aqui para fechar, esse é o último. Abra em 1 João capítulo 5, versículo 18. 1 João 5, 18. Sem perder a linha. Só tem 4 características, teriam muitas outras. Ó. Manifesta arrependimento, 1. Tem interesse de agradar a Deus, 2. Quer se batizar imediatamente? 3. E a última, 1 João 5, 18. 1 João é lá no finalzinho da Bíblia. 1 João 5, 18. Esse é para fechar, hein? Vamos ler esse aqui, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Se a tua Bíblia for aquela Bíblia da outra versão, vai falar assim, não peca, não peca. Mas não é não peca, é não vive na prática do pecado. Vê bem o que eu vou falar aqui. Aí diz assim, ó, não vive na prática do pecado. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, vírgula, e o maligno não lhe toca. Como é que o negócio funciona aqui? Esse versículo aqui ele tem problema sério. Sabe por quê? Porque esse versículo ele dá pano para manga. O camarada lê isso aqui e ele pensa que ele tem uma imunidade 100% para a vida dele. Cuidado, hein? Cuidado e cuidado. Vamos ler devagar? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive o quê? Na prática do pecado. Perfeito? Aí diz assim, antes conserva-se a si mesmo. O que isso quer dizer? Que o elemento, ele preserva a sua própria vida. Porque como a gente já falou aqui no outro bloquinho, ele sabe o que é certo e errado, perfeito? Agora tem que saber o que é certo e errado, o certo e errado de verdade. Já é outra questão. Então ele vai ter uma preservação de si. Mas como ele não vai viver na prática do pecado, ele pode ter deslizes. Mas quando ele tiver deslizes, automaticamente ele vai ter que tomar cuidado para não permanecer no deslize. Porque se ele permanecer no deslize, ele vai estar abrindo uma brecha. Olha o que eu estou falando aqui. Uma brecha, uma licitação para que o inimigo venha assim realmente a criar problemas. E é aí que mora o perigo. Porque o inimigo fala assim, não, eu for salvo. E o diabo não pode fazer absolutamente nada. Então a gente não precisa orar aqui como eu faço. Olha que eu creio em tudo. Creio em predestinação, creio em eleição, creio em salvação eterna. Creio muito em Deus, mas uma coisa eu sei. Todo dia ele está arrumando algum banzé para me atrapalhar. Toda hora. E se eu falar, não, eu sou salvo para ser ou sou predestinado? Cara, eu vou tomar a bola nas costas direto. Por isso que o reino de Deus se toma pela força. É um erro grave. Ou o cara é doidão, um fanático daquele talibã maluco, de macumba, aquele talibã de macumba que gira e que cai, ou então o cara não cai, ele acha que nada. Aí problema, hein? Aqui diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, antes conserva-se a si mesmo, porque automaticamente ele tem zelo pelo que ele faz, porque o salvo ele tem a semente dentro dele. Então ele vai procurar se preservar, mas automaticamente se ele não preservar, o que vai acontecer com ele? Aí você fala assim, o maligno toca? Toca. Ah, mas como o maligno toca? O maligno toca não é diretamente, aí que está o problema. Ele vai tocar pelas circunstâncias que automaticamente vão surgir para você. Porque automaticamente você vai criar.
Quer que eu volte lá para aquele assunto nosso antigo? Eu gosto mais de falar, que é a raiz da comida. O cara não vive na prática do pecado. O cara acha que comer tudo não é pecado, então ele cai para dentro, ele está pecando. Então, automaticamente, o maligno toca nele porque ele está dando liberalidade naquilo ali. Quer mais um pesado, problemático? Problema de casal. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Não vos desfraudeis, 7:5. Não vos desfraudeis um ao outro, senão no consentimento mútuo, para vos aplicardes à oração, mas depois ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O diabo está fazendo a festa. Um monte de casal separado dentro da própria casa. Ó. O diabo está jogando com isso aqui na mão, cara. E aí? O maligno toca ou não toca? E eu acho que toca. Mas toca porque você dá uma liberalidade e ele começa a agir naquela brecha, cara. E tem um montão de crente assim, cara. Eu fico de bobeira e não adianta, pode ler. E tem mais. Tem lá em 1 de Pedro, diz que as orações são impedidas se houver problema conjugal. E aí o cara está suando a camisa e olha e parece uma pedreira e o negócio não sai. E é justamente o probleminha que há entre o casal. Mas os camaradas não querem acertar, aí vai. É problema? É. Mas o salvo, ele não vai dar essa liberalidade. Porque ele percebe que tem alguma coisa dando errado. Ele vai parar e vai querer descobrir qual é a área que está dando errado. É igual o mosquito, já viu? Agora dizem que inverno para mim não é, para mim é verão. Olha, eu estou tocando um negócio que vocês estão doidinhos para me tirar do negócio. É som, é bagunça, é tambor. Aí o que acontece? Ele está doidinho para entrar. Aí se a janela estiver aberta, o mosquito vai entrar por aquela brecha. Aí o menino não vai morrer, vai te incomodar, não vai? Por que o mosquito entrou? Ele entrou porque ele entrou por uma janela que você deixou aberta. O mosquito vai te matar? Não, ele vai te matar, mas vai deixar tudo cheio de picado. E se for bobeado, nem dorme de noite. Se não tiver um meio repelente, um veneno, um negócio lá, por quê? Porque tu deixou a janela aberta. Tu não vai morrer por causa do mosquito, você vai ser incomodado por causa do mosquito. Então eu tenho que entender o quê? Eu tenho que evitar a liberalidade para que ele venha criar esse probleminha. Pergunta ao irmão se ele entendeu tudinho que eu falei. Entendeu? Eu ia falar mais, mas estou aí agora, então não ideia. Tem que parar. Tinha mais aqui, mas tem que parar. Fala para o teu irmão, fala assim, irmão, a nossa salvação é muito preciosa. Fala para ele. Qualquer hora dessa a gente fala mais, mas a gente não bate hora no meio, bate para lá. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?